Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da Bíblia através da lição da Escola Sabatina dos Jovens aqui no canal Adventismo Vivo. No vídeo de hoje nós estudaremos a lição de número 7, que tem como título Adorando o Criador. Nós estudaremos o terceiro imperativo da primeira mensagem angélica. E adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar. Esta lição 7 e a lição 8 serão as últimas lições da primeira mensagem angélica. Na lição 3, nós vimos sobre o Evangelho Eterno. Na lição de número 4, estudamos o que é temer a Deus e dar glórias a Ele. Na lição de número 5 e 6, com Hilton, nós estudamos o que é o juízo, como chegou a hora deste juízo, e na lição 7 e na lição 8 nós estudaremos o final da primeira mensagem angélica, que diz: e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. E para você que quer algum material para se aprofundar ainda mais neste assunto da adoração, eu fortemente recomendo a leitura do livro Adoração, o presente do homem para Deus. É um livro do Levi de Paula Tavares e é um livro publicado pela editora Luz do Mundo, que, como você já sabe, é a editora do Tiago Elker, nosso amigo e proprietário deste canal. Este livro ele aborda de forma muito aprofundada o que é adoração, os tipos de adoradores. Para preparar este estudo aqui para vocês, grande parte dos conteúdos eu peguei aqui deste livro. E um outro material também do Levi de Paula Tavares é o site musicaeadoração.com. É um site onde Levi ele juntou diversos artigos, diversos vídeos, diversos materiais durante muitos anos e compilou tudo em um site. Você pode ver aí rolando na sua tela a quantidade de materiais específicos sobre adoração. O que é adoração? São artigos de pastores, de musicistas, diversos artigos. E nesse site você vai encontrar muitos outros materiais sobre música, sobre os efeitos da música rock. Nós devemos bater palmas, por exemplo, na nossa adoração, nós devemos dançar na igreja e assim diversos conteúdos. A maior parte das dúvidas que você tiver sobre música, sobre adoração, provavelmente você encontrará algum material neste site que vai te ajudar a encontrar a resposta. Bom, como eu já comentei, nós estudaremos sobre adoração. E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar. E adoração é um assunto importantíssimo. Importantíssimo tanto na Bíblia quanto em Apocalipse. Nós vemos de Gênesis a Apocalipse o assunto da adoração sendo tratado, mas especialmente no livro de Apocalipse. Em Apocalipse é usado mais de 24 vezes a palavra adoração, desde Apocalipse capítulo 3 até Apocalipse capítulo 23, o último capítulo. E eu peço que você se atente às mensagens angélicas, a tríplice mensagem angélica. Todas elas têm como foco a adoração. Como nós já vimos, a primeira mensagem angélica ordena que nós adoremos o Criador, o que fez os céus, a terra, o mar. A segunda mensagem angélica diz o seguinte: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria de sua prostituição. Posteriormente, nós estudaremos melhor, de forma aprofundada, o que é a segunda mensagem angélica, o que significa caiu a grande Babilônia, e vinho e prostituição. Mas resumindo, é um alerta para que o povo de Deus saia, abandonem a Babilônia, que são as igrejas protestantes que não seguiram mais o caminho certo da adoração, que acabaram não seguindo a luz progressiva, que não acreditam de fato na inteira lei de Deus. Ou seja, aqui é um alerta. As igrejas protestantes não estão mais adorando da maneira correta, não estão mais seguindo o caminho correto. Então saiam dela e adorem verdadeiramente longe delas. Então, esta é a segunda mensagem angélica. E a terceira diz de forma clara: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão,
também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e continua a punição daqueles que adorarem não ao Deus verdadeiro, mas ao Deus falso, adorarem a Satanás, adorarem a si mesmo. Então, nas 3 mensagens angélicas, nós vemos que o foco é a adoração. Adorem a Deus, deixem de adorar a sua própria vontade, deixem de adorar aos deuses falsos, mas adorem a Deus. Então, esse assunto é importantíssimo para nós. A mensagem que os adventistas do 7º dia devem levar ao mundo, nós sabemos, é a tríplice mensagem angélica. E o foco dela é a adoração. Então nós entenderemos ao longo deste estudo o que é a adoração. E o versículo mais famoso sobre adoração, eu vou ler aqui com vocês, é João, capítulo 4, versículo 23, que diz aqui o seguinte: Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Então, nós extraímos 2 informações aqui deste versículo. Primeiro, o Pai, ele procura. Se ele procura, significa que é algo que não é tão fácil de achar, que não é tão comum de achar. Não é uma coisa que ele olha e já encontra. Não, é algo que é de certa forma escasso. E ele procura o quê? Verdadeiros adoradores. E se é dito verdadeiros adoradores, provavelmente nós veremos que há realmente falsos adoradores. Então, o mundo ele está cheio de falsos adoradores. Mas há uma pequena parcela, uma pequena quantidade de pessoas que são realmente verdadeiros adoradores. E é isso o que Deus ele procura, esses verdadeiros adoradores. Mas o que é adoração? Adoração é louvor? Adoração é música, é ir para a igreja? O que é adoração? Nós comumente falamos que adoração é louvor, é cantar. Mas eu pergunto para você, eu posso estar cantando uma música e ao mesmo tempo não estar adorando o nome de Deus? Eu posso estar louvando e ao mesmo tempo não estar adorando o nome de Deus, sem estar no espírito de adoração? É claro que eu consigo. E eu posso estar adorando a Deus sem necessariamente estar cantando, estar louvando? É claro que posso. Então, louvor, música, não é necessariamente adoração. Essas coisas, essas ações podem me levar à adoração, mas necessariamente não são adoração. Adoração é um outro tipo de coisa. Por exemplo, ir à igreja é adoração? Eu posso estar na igreja, me ajoelhando, cantando e mesmo assim não estar adorando a Deus? Mesmo assim não estar com o espírito de adoração? É claro que eu posso. Então, a adoração não é ir para a igreja, não é cantar, é algo além de tudo isso, e é o que nós veremos aqui nestes próximos momentos. A palavra grega, usada tanto aqui em Mateus capítulo 4 e tanto em todos os versículos que eu comentei aqui de Apocalipse, as 24 vezes ali no Apocalipse, é a palavra proskinel. A palavra proskinel era uma palavra que era usada para quando um servo, uma pessoa de um nível inferior se encontrava com um rei, com uma pessoa de alto escalão, e era quando essa pessoa comum, ela chegava diante dessa autoridade e se ajoelhava e louvava o nome dessa pessoa superior. Por exemplo, havia um rei, e eu acredito que você já deve ter visto em filmes ou lido em algum lugar, na própria Bíblia tem casos que isso aparece, onde o rei está sentado no seu trono. E chega uma pessoa que é seu súdito ou qualquer outra pessoa, já que o rei ele é a autoridade máxima, essa pessoa entra, se ajoelha, ou se curva, ou se prostra e louva o nome do rei. O rei vive eternamente e dizem palavras assim de louvor ao rei. Então isso é proskinel. Isso é a palavra original para adoração. É um ato de submissão. É uma ação de uma pessoa. Quando ela reconhece a autoridade de outra pessoa, ela demonstra a sua submissão com atos. E nós vemos isso de forma muito clara
nas traduções da Bíblia. Por exemplo, na versão Almeida, Revista e Atualizada, em Mateus capítulo 8, versículo 2, é dito o seguinte: e eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou, prosquinel, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E agora, na Nova Versão Transformadora, um leproso aproximou-se de Jesus e ajoelhou-se, prosquinel, diante dele e disse. Vou pegar aqui um outro caso com vocês. Mateus capítulo 20, versículo 20. Veja só como traduz prosquinel a Almeida, Revista e Atualizada. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando-o, prosquinel, pediu-lhe um favor. E agora na Nova Versão Internacional. Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu e com seus filhos, e prostrando-se e prosquinel, fez-lhe um pedido. Se você pegar os usos da palavra prosquinel no Novo Testamento, você vai ver que geralmente uma ou outra versão traduz como adorou, outra como prostrou, outra como louvou. Então, a adoração nada mais é do que um ato de submissão à autoridade, ao poder de alguém. E eu resumi de forma bem breve o que é adoração. Adoração é a demonstração de submissão através de alguma ação. Esse é o significado da palavra adoração no grego. Mas e no português? Também funciona assim? Também funciona assim. Olhe ali o que o dicionário diz que é adoração. E eu peço que você veja na última palavra: submissão. Você pode ver ali que adoração também é a ação de adorar, de prestar culto a um ser superior, a uma divindade, veneração, expressão de afeto, de carinho, mas também a palavra submissão. E como nós vimos aqui, a adoração nada mais é do que submissão. E como sempre, o espírito de profecia não falha e nos mostra, nos amplia, mostrando que realmente é isso. Deus não quer que o homem se submeta ao homem, pois tal submissão em assuntos espirituais é verdadeira adoração, e este deve ser prestado unicamente ao Criador. Voluntária obediência a todos os seus reclamos. Essa é a verdadeira adoração. Se você pegar no seu livro em português, do Grande Conflito, do Desejado de Todas as Nações, que são os textos que eu li aqui para vocês, você vai ver que não está dizendo adoração, mas culto. Este é o verdadeiro culto. Mas a palavra do inglês, a palavra original é a palavra worship, que geralmente é traduzida como adoração. Então eu só mudei aqui para adoração, já que o sentido da palavra é o mesmo. E como nós vimos na lição de número 5, temei a Deus e dai-lhe glória, não sei se você se lembra, mas eu comentei o porquê nós deveríamos temer o nome de Deus. Porque Ele é santo, porque Ele é poderoso. Eu mencionei os versículos onde Deus ele pesa os mares com as suas mãos. Onde Deus ele pesa os montes, as serras com as suas mãos. E diante desse Deus todo-poderoso, lembra? Jó lhe diz o quê? Ponho a mão em minha boca, que te diria eu? Diante do tamanho, da santidade, do poder criador da palavra de Deus, o que o homem deve fazer é temer e se submeter a esse Deus. Da mesma forma funciona com a adoração. Nós devemos adorá-lo porque Ele é o Criador. E eu peguei aqui um texto do Espírito de Profecia para ilustrar de forma mais breve esse ponto. O dever de adorar a Deus se baseia no fato de que Ele é o Criador e que a Ele todos os outros seres devem a existência. E, onde quer que se apresente na Bíblia, seu direito à reverência e adoração acima dos deuses dos pagãos, enumeram-se as provas de seu poder criador. Diz o salmista: ó vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. E os seres santos que adoram a Deus nos céus declaram, porque lhe é devida sua homenagem: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criastes todas as coisas. Então, a adoração
nada mais é do que quando nós vemos e reconhecemos o poder, a santidade de Deus. Qual é a minha ação diante disso? Eu me submeto, eu me ajoelho, eu falo, Senhor, põe uma mão em minha boca, qual é a tua vontade? Nós vimos ali no Espírito de Profecia que adoração é obediência. Obediência completa e submissão são a mesma coisa. É um ato de reconhecer a grandiosidade, a santidade de Deus. E para que você saia daqui com a definição de adoração muito presente em sua mente, eu trouxe aqui a definição apresentada por Levi de Paula Tavares na página 66. A adoração é a consequência de o homem compreender, ainda de que maneira imperfeita, quem Deus é, quem ele é diante de Deus e tudo o que Deus fez, faz e fará por ele, apesar de sua indignidade, levando-o a render-se à divindade. É fruto de uma iniciativa divina de revelação ao ser humano, que leva a uma resposta inevitável do homem expressando sua total submissão a Deus. Como nós vimos anteriormente, a Bíblia apresenta mais de um tipo de adoradores. Nós vemos que Deus procura verdadeiros, então há falsos. E nós estudaremos os dois tipos de falsos adoradores, que são o que eu nomeei de adoradores realmente falsos e os adoradores vãos. Os adoradores falsos, eles adoram não ao Deus correto e, consequentemente, não da maneira que ele pede. Ou seja, está claro aqui que eles não adoram ao Deus verdadeiro. Eles adoram a si mesmos, a Deus pagãos, mas não adoram ao Deus verdadeiro e, consequentemente, eles vão adorar ao que o Deus deles pede e não ao que o Deus verdadeiro pede, já que eles não adoram a esse Deus. E nós temos diversos exemplos aqui na Bíblia mostrando os falsos adoradores e o quão repulsa Deus tem a esses adoradores. Nós vemos aqui em Êxodo 20, capítulo 13, 4, os primeiros mandamentos dos 10 mandamentos. E os primeiros falam justamente sobre isso. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Nós vemos aqui, diretamente nos 10 mandamentos, a ordem que não se deve adorar a outros deuses. Não se deve fazer imagens de escultura a outros deuses, e nem ao Deus verdadeiro. E nós vemos aqui em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 14 e 15, qual era a punição que havia no meio de Israel para aquela pessoa que adorasse a outros deuses. Leia comigo. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos quem houver à roda de ti, porque o Senhor, teu Deus, é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua sobre a face da terra. A Bíblia nos apresenta aqui que aquele que não adorar ao Deus verdadeiro, adorar a qualquer outro Deus, a ira de Deus se acenderá sobre eles. Nós temos diversos exemplos na Bíblia de pessoas que estavam dentre o povo de Deus, mas que adoraram deuses pagãos. Nós temos um exemplo muito claro em 2 Reis capítulo 17, onde mostra a apostasia generalizada no meio do povo de Deus. Onde nós vemos que o povo de Deus e o próprio rei, eles faziam o quê? Serviram a Baal, construíram ídolos por todo o território de Israel, de Judá. Eles ofereceram seus próprios filhos e filhas como sacrifício a deuses pagãos e muitas outras coisas. E o clímax dessa história acontece no capítulo 18, onde há Acabe, há Elias e há toda aquela situação que você sabe no Monte Carmelo, aquele grande conflito entre a adoração aos deuses falsos, aos deuses pagãos e ao Deus verdadeiro. Então, a falsa adoração é uma adoração feita ao Deus errado, ao Deus que não é o Deus certo e, obviamente, da maneira
que ele não pediu. Agora vamos para o segundo tipo de adoração, que é o tipo de adoração que nós vemos na maior parte de nossas igrejas, na nossa própria vida, que é a adoração vã. A adoração vã é uma adoração feita ao Deus correto, porém não da maneira que ele pede. Vão, você pode ver aí na sua tela, que é algo que não tem eficácia, inútil, infrutífero, que não tem conteúdo, vazio, oco. Mas por que uma adoração inútil, uma adoração vã, que Deus não aceita, que não tem utilidade? Nós vimos que a adoração é submissão, certo? Mas vamos colocar um exemplo. Deus vai lá e mostra a seu povo: olha, eu quero que vocês me adorem com este tipo específico de música. Mas a gente olha, esse tipo de música não me agrada tanto, então eu vou querer adorar com outro tipo de música. Eu pergunto, eu estou me submetendo a Deus ao agir dessa forma? Não. E nós sabemos que a adoração é submissão. Então, por isso que esse tipo de adoração, a adoração vã, é considerada também uma adoração falsa, que nós oferecemos a música que não é correta ao Deus verdadeiro, mas não da maneira que ele pediu. E a adoração vã, ela se subdivide, se ramifica em mais dois tipos de adoração. Eu nomeei aqui elas de a forma equivocada e o espírito equivocado. Você vai ver aqui comigo que uma tende ao lado mais liberal da igreja e outro ao lado mais conservador. E eu peço para que você não analise a vida do seu irmão, do seu pastor, mas que você, ao estudarmos esses dois tipos de adoração vã, que você olhe para a sua própria vida e procure aonde você tem falhado, onde você tem falhado. O primeiro tipo de adoração vã é a adoração da forma equivocada. E eu vou explicar aqui com um exemplo que você vai entender de forma perfeita. Êxodo capítulo 31 narra aquela história que você provavelmente já conhece, do bezerro de ouro, onde Moisés ele vai ao monte receber os 10 mandamentos, o povo que estava lá embaixo, vendo a demora de Moisés, como eles não tinham um líder físico, eles vão lá e montam um bezerro de ouro. E Moisés, ao ver o bezerro de ouro, ao descer do monte, ele quebra a tábua dos 10 mandamentos, as tábuas. E há um detalhe importantíssimo dessa história, que eu só me atentei ao ler o livro A Adoração, de Levi Tavares. Qual é esse ponto? É que o bezerro de ouro não era um outro Deus. Eles não estavam pegando, por exemplo, quem nos tirou da terra do Egito é Baal agora. Não. Veja aqui comigo no capítulo 32, versículo 4. E ele os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: este é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Veja bem, qual é esse Deus? O que tirou da terra do Egito, não é um outro Deus. E fica de forma mais clara ainda no próximo versículo, que diz: e Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele, e apregoou Arão e disse: amanhã será festa ao Senhor. Este Senhor, você pode ver em sua própria Bíblia, ele está com letra maiúscula. Este é o Jeová. Se você pegar o texto hebraico, você vai ver que ali está escrito Jeová. Então não é a outro Deus, este é o Deus Jeová. Então eles criam o bezerro de ouro, este é o Deus que nos tirou da terra do Egito. Este é o Jeová. Como o povo de Israel, eles estavam muito acostumados no Egito a terem uma personalidade física dos seus deuses, a terem a estátua. Eles vendo que não tinham um líder, não havia quem que vai nos guiar. Cadê o nosso Deus? O nosso Deus ele é invisível, então a gente precisa transformar ele em algo visível, algo palpável. Então eles vão lá e criam uma representação não para um Deus novo, não para Baal, mas para o Deus verdadeiro. E como sempre, o espírito de profecia nos mostra de forma mais clara ainda o que a Bíblia queria dizer naquele ponto. O povo desejava alguma imagem para representar a Deus e ir diante deles em lugar de Moisés. Deus não dera espécie alguma de semelhança de si e proibia qualquer representação material para tal fim. Mas representaram
a glória do Deus invisível pela semelhança de um bezerro. Então, o que nós vemos aqui foi uma adoração feita ao Deus correto, mas não da maneira que este Deus pediu. Deus pediu que o povo o adorasse, mas não com uma estátua, não com ídolos. E há muitos outros exemplos deste tipo de adoração na Bíblia. Há uns anos, acredito que 1 ou 2, eu fiz uma publicação no meu Instagram ilustrando essas histórias em forma de carrossel. Veja aqui comigo. Se o que vale é a intenção do coração, por que Uzá morreu ao tocar na arca? Se é verdade que cada um pode adorar a Deus do seu jeito, por que Nadab e Abiú morreram por oferecerem adoração estranha? Se Deus recebe qualquer tipo de adoração, por que ele aceitou a de Abel e rejeitou a de Caim? E se vale fazer a obra de Deus da maneira que quiser, porque Saul foi reprovado quando ofereceu sacrifícios na demora de Samuel? E termina a publicação da seguinte maneira: não se engane, tem atitudes que parecem ser corretas, mas Deus estabeleceu princípios que não podem ser mudados. E isso acontece muitas vezes comigo, com você, na nossa adoração congregacional. Um exemplo que é muito comum, pelo menos em minha região, é o seguinte: nós temos o povo liberal e o povo conservador, os dois grupos. Um gosta de uma música mais agitada e outro gosta de uma música mais calma. Então, a gente vê, os líderes veem, olha, vamos escolher então uma música para agradar o povo liberal e vamos escolher outra música para agradar o povo conservador. Mas isto em nenhum momento é adoração. Nós estamos adorando ao gosto do homem, ao gosto do liberal, nós estamos nos submetendo ao gosto do liberal e ao gosto do conservador. Mas em nenhum momento nós devemos pensar no gosto dos jovens, no gosto dos adultos, nós devemos pensar exclusivamente no gosto de Deus. E quão infeliz, triste eu fico quando eu vejo alguns líderes que vêm, olha, eu sei, Estevam, que esse tipo de música não é a mais correta, mas é para atrair os jovens. Não! A adoração é para Deus, unicamente e exclusiva a Ele. A gente rebaixando a norma. Ah não, usar esse tipo de música, usar analogias com séries, com filmes para atrair os jovens. Esse é o pensamento que muitas pessoas têm, mas isso não é adoração. Você está adorando ao jovem e não a Deus. Voltando à palavra proskineo, a palavra original de adoração, que era quando uma pessoa comum se ajoelhava diante do rei, diante de uma pessoa de autoridade. Essa pessoa que se ajoelhou, nesse momento, ela não pensava no seu sentimento, na sua, mas eu não me sinto bem ajoelhado. Ou, por exemplo, o rei vai lá e fala, aqui meu súdito, eu quero que você faça atividade X. Aí aquela pessoa, veja bem, mas eu não me sinto bem, isso daqui não é para mim. Em nenhum momento os súditos, as pessoas que se ajoelhavam fariam isso, porque eles sabiam que eles estavam diante de uma autoridade. E da mesma forma funciona conosco na igreja. Nós em nenhum momento devemos escolher música para atrair jovens, escolher filmes para atrair jovens. A nossa vida não deve ser para atrair ninguém, mas sim para fazer a vontade de Deus. E fazendo plenamente, 100% da vontade de Deus, os frutos, através da influência, virão. Aproveitando que eu estou falando de música, nós vemos que o foco da adoração não é mais 100% a vontade de Deus. Não, a música tem que falar de Deus, mas tem que ser da maneira que eu gosto, no ritmo que eu gosto. Mas há também a questão, além do ritmo, além da melodia, há a questão da letra. Antes, nós víamos hinos que exaltavam somente o nome de Deus. Santo, 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 Deus onipotente, o Deus eterno reina no monte de Sião. Ó Deus de amor, vimos nós te adorar. Se você pega os primeiros hinos do seminário, você vai ver que são hinos exaltando somente o nome de Deus. Falando apenas do nome de Deus. O que nós vemos hoje é uma leve inversão, onde o foco da adoração não é mais Deus. O foco da adoração é a minha experiência. Ai, como eu me sinto mal, ou como eu estou me sentindo bem. Por exemplo,
Não que eu seja tanta coisa, mas sou um grão de areia na imensidão, mas cabe o mundo inteiro no meu peito. Eu carrego todas as memórias, todos os sabores que eu daqui provei. Eu levo comigo os abraços que ganhei, tudo que eu vivi, todos os amores, terras, e eu. A experiência focada na minha vontade. Outro, por exemplo, não é que os meus dias sejam sempre sol, mas nuvens aparecem sem me avisar. E quando está escuro, eu também tenho medo. Não é que as minhas flores nunca murcharão e o foco é no eu, no eu. Às vezes parece que ser um cristão não é fácil, e é eu. E em todos os momentos que nós vemos na Bíblia, uma adoração nunca é, os anjos diante de Deus não falam, ó Deus, como eu estou triste, como eu estou feliz, ou como é difícil ser um anjo, ou como eu estou alegre, não. Em todo momento, o foco da adoração não é minha experiência, não é o meu sentimento, é uma plena submissão a Deus. Ó Deus de amor, vimos nós te adorar, santo, 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 Deus onipotente. O Deus eterno reina, ou Castelo Forte é o nosso Deus refúgio e fortaleza. Eu estava editando aqui o vídeo e me deparei com uma parte cortada, uma parte onde o arquivo foi corrompido. Eu não estou mais aqui com o cenário, mas vou gravar aqui esta pequena parte que fala sobre o outro tipo de adoração vã, que é o espírito equivocado. O maior exemplo que nós temos na Bíblia desse tipo de adoração é a dos fariseus, onde eles obedeciam toda a lei externa, toda a letra da lei, mas no fundo eles eram podres, no fundo eles eram hipócritas, tinham egoísmo, ciúmes e todo tipo de maldade em seus corações. É dito aqui em Mateus 23, Jesus ele fala especificamente sobre os fariseus. Ele diz aqui o seguinte: todas as coisas, pois, que vos disseram que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. E nós temos aqui o capítulo todo, Jesus falando: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas, e não omitir aquelas. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o interior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a imundícia. E eu peço para que você se atente ao versículo 3, que Jesus diz que você deve fazer tudo o que essas pessoas dizem. Essas pessoas dizem, na ala mais conservadora, você deve adorar a Deus com esse tipo de música. Você deve fazer. Porque está escrito que nós devemos adorar a Deus com a música mais pura, com a música mais santa, sem rock, sem conformidade com o mundo. Nós vemos que essas pessoas mais conservadoras, mais fanáticas dizem, você deve abandonar tais tipos de alimento. E se está de acordo com o espírito de profecia, com a Bíblia nós devemos fazer. Veja, nós devemos fazer o que essas pessoas dizem, mas não fazer o que elas fazem, porque elas muitas vezes fazem a obra exterior, mas o coração, o interior está cheio de imundícia, está cheio de inveja, de egoísmo. E esse é o nosso perigo de cair para o outro lado, onde a gente quer fazer tudo e esquece do Deus a quem nós estamos servindo. Esquecemos, como nós vimos aqui, da fé, da misericórdia, da justiça. Nós muitas vezes, como adventistas do sétimo dia, quando há uma confraternização entre amigos, onde há alimentos, e nós vemos a carne de porco, nós falamos, nós não comemos a carne de porco. Mas essas outras pessoas não adventistas que estavam lá, elas olham o nosso prato, nossa,
tão cheio, tão quanta intemperança, quanto doce, quanta massa. E aí nós vemos que nós obedecemos a letra da lei. Nós não comemos carne de porco, mas é mais saudável que a gente coma um pedacinho de carne de porco do que aquele prato cheio de massas, cheio de macarrão, de arroz branco. Esquecemos as frutas, os vegetais, as saladas, cheio de açúcar. Ou muitas vezes nós não vamos trabalhar no sábado. Olha só o meu exemplo, eu não trabalho no sábado, eu me recuso. Mas nos outros dias da semana, eu estou falando com o meu colega que não é adventista, falando mal do meu chefe, falando mal do meu colega, fazendo fofocas. É isso o que muitas vezes eu e você somos. Somos tanto que nem o povo de Israel que oferecia algo que Deus não pediu, tanto quanto os fariseus que tinham o espírito incorreto e, consequentemente, não entregavam de fato o que Deus pediu também. E a adoração vã é a pior das adorações. Deus ele diz em Apocalipse: quem me dera você fosse frio logo, mas você é morno, você não é quente nem morno. Nós vemos aqui uma severa repreensão. Eu cortei algumas partes para não ficar muito longo. Aqui em Isaías capítulo 1, do versículo 11 ao versículo 17, que é a repreensão de Deus a nós que somos adoradores vãos. É dito o seguinte: para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim chega de holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões. Não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas da lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim, não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem. Deus diz aqui: clube de desbravadores, Santa Ceia, grandes semanas de oração, Novo Tempo, grandes hospitais, grandes escolas. Isso para mim, eu não estou nem aí. Vocês fazem tudo isso, mas não se submetem completamente a mim. Vocês dizem, vocês guardam o sábado. Vocês não comem carne de porco. Vocês têm os seus clubes de aventureiros, vocês têm as suas semanas de oração, vocês têm as suas semanas de evangelismos, vocês têm tudo isso. Mas para mim não me importa. Eu não quero obras exteriores, eu não quero hospitais, escolas, eu quero coração. É isso que eu quero. Eu quero um coração que esteja disposto a se submeter de forma completa a mim. E há uma promessa maravilhosa que esse versículo eu sei que você conhece, que diz aqui o seguinte, no versículo 18: venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Que promessa maravilhosa! Mas veja que para que essa promessa se cumpra, há uma condição no versículo seguinte: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão melhores frutos desta terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Nossos pecados, eles podem se tornar brancos como a neve. Deus, ele pode voltar a se agradar dos nossos cultos, das nossas atividades, da nossa liturgia, quando nós estivermos dispostos a obedecer cada palavra que sai da boca de Deus. Sem essa questão de é cultural, sem essa questão de, poxa bem, é só conselho. Não. Deus, ele quer um coração que se entregue de maneira completa a Ele. Nós estamos vivendo em hipocrisia, meus irmãos.
principalmente nós jovens, onde nós vamos aos cultos, somos diretores do Desbravador, nós estamos em todas as atividades jovens, mas nós estamos falando palavrões, mas nós estamos passando o nosso precioso tempo em TikTok, em YouTube, em vídeos que não são espirituais, que não nos agregam. Nós estamos nos cultos de sábado, ali nos primeiros assentos. Mas Deus fala, olha filho, eu quero que você mude a sua alimentação. Daí não, é só conselho. Deus vai lá e pede, olha, eu quero que vocês parem de me adorar com esse tipo de música que é mundana. Me adorem com uma música santa, uma música sacra. E a gente, não, mas essa música a gente se sente melhor. Nós estamos sendo hipócritas. Há diversas vezes que a própria Bíblia, por exemplo, ali em Laodiceia, diz que nós somos mornos, nós não somos nem frios nem quentes. Ellen White diz que nós somos verdadeiramente o Israel moderno, onde nós fazemos tudo, todas as obras exteriores, mas o interior está sujo, está imundo. Mas há o último tipo de adoração, que é a adoração verdadeira. A adoração que é feita ao Deus correto e da maneira que Ele pede. Nós vemos aqui, vamos voltar aqui em João, capítulo 4, versículo 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito. Nós vemos que os fariseus, eles adoravam em um espírito incorreto. Então, eles agirão de forma diferente dos fariseus. Mas também eles adorarão a Deus em verdade, diferente da adoração da forma equivocada, que era a adoração que os judeus, que os israelitas prestavam. Nós não devemos ser nem liberais, nem fanáticos. Nós devemos andar na linha da perfeita obediência, da perfeita submissão. Quando nós falamos sobre equilíbrio, nós imaginamos geralmente em uma balança, onde eu coloco um pouquinho de bem e um pouquinho de mal. Certa vez, eu conversei com um líder de nossa igreja e ele me disse algo que me deixou muito triste. Nós vemos nos escritos de Ellen White que já chegou o tempo em que o povo de Deus deve abandonar os alimentos de origem animal, devem abandonar as carnes. E ele veio e me disse, olha, para não ser tão conservador, nem tão liberal, o que eu faço? Eu não como toda hora, mas também não parei completamente. Ou seja, eu obedeço um pouquinho, mas também não desobedeço tanto. Mas isso não é o verdadeiro equilíbrio. O verdadeiro equilíbrio não é uma balança, mas sim a imagem que você está vendo agora. Um homem que ele deve andar perfeitamente na vontade de Deus, se equilibrar para não cair nem de um lado nem do outro, mas fazer toda a vontade de Deus. Se Deus vai lá e pede, olha, eu quero que você se alimente desta maneira, um verdadeiro adorador vai fazer o quê? Sim, Senhor, isto eu farei. Se Deus vai lá e pede, olha meu filho, eu quero que você abandone esses filmes, esses livros, essas séries, um verdadeiro adorador vai falar, sim Senhor, assim farei, porque a adoração é submissão, é a entrega completa e total da nossa vontade a Deus. E você pode olhar para você, e eu posso olhar para mim e ver que muitas vezes eu não tenho sido o verdadeiro adorador, um verdadeiro adorador. E eu vejo que em coisas básicas eu falho, em coisas básicas eu escolho fazer a minha vontade ao invés de fazer a vontade de Deus. Mas realmente, eu e você, nós não podemos ser verdadeiros adoradores sem a força e o poder de Deus. Só Deus pode transformar o meu coração de pedra em um coração de carne, porque adoração nada mais é do que submissão, e eu não consigo me submeter, eu não consigo obedecer à lei de Deus sem o poder divino, mas com o poder divino eu posso obedecer de maneira perfeita e completa à vontade de Deus. Nós lemos aqui o comentário de Ellen White sobre João capítulo 4, onde Deus procura verdadeiros adoradores. É dito aqui o seguinte: para o servirmos devidamente é necessário nascermos do Divino Espírito. Isso purificará o coração e renovará a mente.
dando-nos nova capacidade para conhecer e amar a Deus. Comunicar-nos-á voluntária obediência a todos os seus reclamos. Essa é a verdadeira adoração. É o fruto da operação do Espírito Santo. É pelo Espírito que toda prece sincera é ditada e tal prece é aceitável a Deus. Onde quer que a alma se dilate em busca de Deus, aí é manifesta a obra do Espírito e Deus se revelará a essa pessoa. A tais adoradores ele busca, espera recebê-los e torná-los seus filhos e filhas. Você tem a oportunidade de hoje entregar tudo a Deus. Falar: Senhor, eu sei que eu não tenho sido um verdadeiro adorador. Eu sei que muitas vezes eu tenho falhado com o espírito correto. Eu tenho expressado, mostrado uma pessoa que obedece tudo, mas que no fundo estou com maus pensamentos, com egoísmo, viciado em pornografia, viciado nos meus pecados secretos. Ou você pode ser aquela outra pessoa que sabe qual é o tipo de adoração que Deus quer, qual o tipo de vestuário que Ele quer que você vista, qual o tipo de comida que Ele quer que você coma, mas que muitas vezes não tem força. Não importa qual seja o seu caso, Deus ele está disposto a te dar todo o poder para que você seja vitorioso em seu nome, para que você seja um verdadeiro adorador, andando na linha da estrita obediência, no equilíbrio de obedecer a cada palavra que sai da boca de Deus. Cabe a mim e a você agora decidir que rumo nós tomaremos, de continuar em nossa vida de meia obediência ou de, neste momento, nos apegar a Cristo, se apoderar de seu poder e viver, a partir de agora, uma vida de perfeita e total obediência a Deus, nos tornando assim verdadeiros adoradores.